Olá pessoal, vamos começar mais uma aula hoje, certo? A gente vai falar sobre o sistema endócrino, que tem a ver com o que a gente falou aula passada, né? Que foi o que? Hormônios masculinos, hormônios femininos, né? Que acontecem na puberdade, certo? Então a gente vai falar sobre esse sistema, né? Se lembrem que a gente já falou sobre o sistema respiratório, né? O sistema digestório também, né? E a gente vai agora para esse terceiro sistema, ok? Alguns recados, certo, pessoal? Semana que vem já é a prova de vocês, então esse conteúdo dessa aula já vai cair na prova, certo? Até sexta-feira também já mando o cronograma para vocês estudarem no final de semana, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, pessoal, tem, né, o controle do corpo, né? Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente está falando do controle do corpo, né? Então, ele é o controle do nosso corpo, né, que é regulado por diferentes estruturas, certo? Essas estruturas formam diferentes sistemas. Os sistemas que regulam nossas ações, reações e demais atividades são sistema nervoso, sistema imunitário e sistema endócrino. O sistema imunitário é o sistema imune, né? Também que a gente fala, certo? O sistema nervoso também a gente não viu, certo? Então a gente vai, então são esses três, certo? Que o que? Eles fazem, né? Regulam algumas ações, né? E reações. Que reações são essas? Por exemplo, de um agente que se infiltra no nosso corpo, né? Então, por exemplo, a gente vai ir para frente, mas quando um espinho entra, né, e vai aquele local que o espinho entrou vai formar pus, que seria o que? Uma ação e uma reação do nosso corpo, certo? Então vai tentar expelir esse objeto que a gente não conhece, né, do nosso corpo, certo? Então o sistema endócrino também faz isso, ok? E todos esses sistemas eles são integradores, então eles se integram, né? Eles se intercalam, ok? Interagem entre si. Falando do sistema endócrino, né, é composto por várias glândulas que se situam em diferentes locais do nosso corpo. Glândulas são estruturas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso corpo. Então, escrevam essas duas definições, certo? Que vai ser importante para vocês, né? Uma dica. E então é isso, pessoal. A gente tem como sistema endócrino, né, é composto, né, por várias glândulas que se situam em diferentes locais do nosso corpo. E o que é glândula? Glândulas são estruturas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso corpo. Então vejam só, o sistema endócrino é formado por glândulas e essas glândulas produzem as substâncias, certo, que têm uma determinada função do nosso corpo, ok? Por exemplo, né, a gente tem as glândulas exócrinas e endócrinas. Lembre também esses dois termos, certo? As glândulas exócrinas produzem secreções, são liberados para fora do corpo ou na cavidade interna do corpo. Não se associam a vasos sanguíneos e possuem canais de liberação. Exemplo, o suor, certo? Então, quando a gente fala de glândulas exócrinas, são secreções, certo? Que são liberados para fora do corpo. Então, quando você se lembrar do suor, então estou falando de uma glândula exócrina. Já glândulas endócrinas, né, produzem hormônios. Então veja a diferença. Glândulas exócrinas produzem secreções, glândulas endócrinas produzem hormônios. São liberados no sangue, outra diferença. Né, eles são liberados para fora do corpo e na endócrina, né, são liberados para o sangue. Vão agir em diferentes locais do corpo, possuem diferentes funções. Exemplo, a insulina, né, que é o controle da glicemia. Ou seja, a gente tem uma glândula, certo, que ela vai produzir a insulina. E o que é que serve a insulina? Serve para o controle da glicemia, ok? Então a gente tem aqui o sistema endócrino. A gente tem glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. A gente viu que as glândulas exócrinas
vão fazer uma secreção, certo? Como suor. Já as glândulas endócrinas vão produzir hormônios que vão ser liberados para o sangue, que vão ter uma função determinada em vários locais do nosso corpo, certo? Então, temos aqui o texto. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas e são transportadas pelo sangue em doses pequenas para atuar em partes distantes do corpo, né, e possuem diferentes funções. Então, lembrem bem disso, certo? Uma dica importante, eu quero que vocês saibam a definição de sistema endócrino, de glândula e de hormônio, ok? Então, são substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas que vão ser transportadas pelo sangue e em doses pequenas também, né, pessoal? Para atuar, ou seja, para ter uma determinada função em determinado lugar do nosso corpo, certo? Então, a gente tem algumas glândulas no nosso corpo, certo? Por exemplo, a gente tem a glândula da hipófise, que é pequena, também chamada de pituitária, né, ligada ao cérebro, né, pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. Lembrem como eu falei no início, que todos estão interligados, os sistemas, né, o sistema nervoso, endócrino, o imunológico, né? Então, vejam só, né? A glândula hipófise, né, ela tem a função do que? Do controle do crescimento, né, que é a glândula mestra. Então, onde fica essa glândula? Fica no cérebro, ok? Outra não, a mesma ainda, né, constitui duas partes com produções de hormônios diferentes, né, como ela produz, né, ela é responsável na verdade pelo crescimento, né, a gente tem essas duas partes, o adeno-hipófise, que é a parte da frente e reguladora de outras glândulas, e a neurohipófise, mas isso não é importante, certo? Aqui estão só retratando, né, a questão da função dele, que é o que? É o crescimento, né? Então, um indivíduo ele é maior que outro, né? Então, a gente tem o estiradão, que chama que é o alto, né? E o nanismo, que é quando uma pessoa, né, tem ela é baixa, na verdade, certo? Então, quando ela é baixa, porque ela teve alguma disfunção, né, nesse hormônio, nessa glândula, né, que fez com que ela não tivesse hormônio suficiente para crescer. A gente tem outra glândula, né, que é as glândulas suprarrenais ou adrenais. Fica localizada no rim. Então vejam só, aqui nessa glândula é no rim, na outra era no cérebro, certo? Vocês não precisam saber disso, eu quero que vocês saibam só o local dela, certo? Que fica em cima dos rins, ok? Então coloquem aí, escrevam aí, glândulas suprarrenais ou adrenais. Localiza-se em cima dos rins. Nela também, pessoal, né, vai produzir o que? A questão da adrenalina, né, o susto. Prepara o corpo para situações de emergência, né? Então, quando a gente tá com medo, tá com susto ou acontecer alguma coisa, a adrenalina o que ela sobe. Isso faz com que você corra mais, né? Faça coisas que você de forma normal às vezes não faria, né? Que é o que? No calor do momento, né? De tal ação, certo? Nós temos também as glândulas da tireoide, né, o tireoideia, né, que chama, mas geralmente é tireoide, né, que ele localiza-se ao redor da traqueia, né, que a gente já viu aonde? Do sistema respiratório, certo? Que é aqui, ok? Então ele localiza-se na traqueia, que a gente vai ver até, pessoal, aqui, né, aqui a foto, certo? Quando a gente tem um problema, né, nessa glândula e vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um inchaço. Então, mas isso não é contagioso, certo, pessoal? Foi só algo, né, que aconteceu na glândula, ou a falta, ou o excesso, né, ou alguma coisa hormonal naquele local que fez com que essa glândula tivesse esse prejuízo, vamos dizer assim, certo?
Bom, aqui também a gente tem outra glândulas, né, que são os ovários e os testículos, né, que a gente também falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né, que a gente, quando a gente fala em puberdade, adolescência, a gente tem uma também uma criação, né, de hormônios. Então, os hormônios produzidos pela hipófise, né, atuarão nos ovários e nos testículos, fazendo com que essas glândulas liberem outros hormônios, né, e funcionem adequadamente. Então, os ovários, né, os hormônios produzidos, né, para os ovários é para as meninas no caso, né, isso, e os testículos, né, o órgão, vamos dizer assim, que vai produzir, né, o hormônios, né, para o da glândula, certo? Então, transformação, né, aquela questão que eu falei, né, isso, os meninos nessa idade vão ter algumas transformações, como o som, né, a barba, e as meninas também, né, isso. Então, por exemplo, a testosterona é um órgão produzido aonde? Nos meninos, certo? Que é o que? Que é um hormônio que está dentro do que? Da glândula. Que a glândula é o que? Um órgão não, né? Mas está dentro do sistema endócrino. Então veja como tudo está ligado, certo? E o pâncreas, né, pessoal? A gente também tem o pâncreas ou glândula mista. Né? Por que glândula mista? Porque a gente tem a exócrina ligada ao sistema digestório por um canal, né, pelo suco pancreático, que o que é a digestão. Então, o suco pancreático vai fazer a digestão da comida que você se alimenta. Já no endócrino, temos as ilhas pancreativas, né, que é a insulina e o glucagon, que vocês não viram ainda, mas são hormônios produzidos, certo, pelo nosso corpo, que no caso vai ser essa glândula mista vai estar presente no pâncreas. Então, dessa informação todas que eu falei, que eu quero que vocês lembrem, né, que a glândula mista está presente no pâncreas, certo? Então, pessoal, como eu falei, até aqui a gente vai cair na prova, né? Pode cair na prova. Vou passar o conteúdo para vocês estudarem, certo? A prova não vai estar difícil, vai estar legal. Façam a prova direito. Eu não sei se vai ter uma aula antes, mas provavelmente não. Então, essa é a última aula, certo? Então, lembrando que também tem a atividade, certo? Que eu vou postar no Classroom, ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau.